Ei, Pati, prof. Patilene, tudo bem? Tudo bem, e você? Beleza. Ó, eu vou te apresentar primeiro, depois você se apresenta, pode ser? Claro. Legal. Pessoal, a Patrícia tem uma história super legal comigo, que era uma história que os nossos seres humanos não eram para ter sido encontrados, mas eles foram, tá? Patrícia apareceu do meio do nada para mim. Eu desafiei ela um pouco, ela topou e a Patrícia veio a ser minha aluna de mestrado, tá? E a Patrícia era uma das minhas alunas que não tinha histórico de trabalhar comigo, e ela foi a aluna de mestrado que teve o maior número de publicações para quem gosta de qualis, A1, tá? Porque dentro do mestrado da Patrícia ela teve 3 artigos publicados no Journal of Physiotherapy, tá? Que ela publicou um ensaio clínico, um protocolo e um ensaio clínico e uma revisão sistemática, tá? Mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês e nós vamos contar um pouquinho. Paty, uma coisa que obrigado pelo você ter aceitado, por ter vindo aqui. Imagina. E uma das coisas mais legais que tem aqui na minha rede é que eu achava que os meus seguidores gostavam de coisas técnicas, de ter aula, entendeu? Mas eu estou descobrindo que eles gostam de história de pessoas, tá? Então a sua história é uma história legal, diferente. Como você é muito discreta, ninguém vai saber se eu não te contasse, se eu não te convidasse, tá? Então vamos logo. Patrícia, conta quem você é, de onde você veio, se você é do Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul. Conta pra galera aí. Bom, eu sou a Patrícia, prof, mais uma vez obrigada pelo convite. Realmente, só para você que eu não consigo negar, né? Porque eu gosto do anonimato. Então, eu me formei no Mato Grosso do Sul há muito tempo atrás, em 99, 2000. E aí eu vim para São Paulo para fazer pós. Os planos eram para eu ficar apenas um ano. Aí eu fiz uma pós em desportiva. Aí nisso eu comecei a trabalhar com hidro. Tem até algumas colegas minhas aqui que já estão mandando oi. E nessas eu conheci a Simone, conheci outras pessoas que estavam ligadas à pós-graduação. E aí eu falei, bom, quem sabe o mestrado? Porque na minha graduação, mestrado, se falasse, você consegue ir para a Lua ou fazer mestrado? Eu perguntava qual que era a fila da Lua, que era Uhum. completamente outro planeta, outro tudo. Aí começou a novela mexicana, né? Que foi começar a procurar um lugar para fazer, procurar um orientador. E eu não estava muito habituada com o que acontecia, assim, na verdade. Porque os vários grupos que eu fui tentando ao longo dos anos, imagina, eu cheguei aqui em 2000. Então a luta Uhum. começou em 2001, 2002. Uhum. Sempre tinha uma questão de fila, né? Uma fila para, então, tem essas pessoas que estão na sua frente, assim que eles terminarem, você é a próxima aluna e tal. E essa fila não dava, porque esse povo estava na frente, ficava se enroscando e tal. Nisso, eu fui conhecendo outras pessoas e vi que a solução seria fazer fora do país. Porque eu já tinha me frustrado extremamente. Eu lembro que a primeira vez que eu fui matriculada como aluna especial foi Uhum. em 2008, imagina. Então, meu doutorado Uau! saiu 10 anos depois. Então, eu já Ô, estava nesse... Paty, você sempre quis fazer mestrado? Esse negócio veio assim, falou, quando eu me formei, quando eu cheguei em São Paulo, me deu vontade de fazer mestrado e você está nessa desde 2000 e alguma coisa. Então, eu sempre gostei de estudar. Sempre gostei. E nessas de gostar de estudar, começaram a falar, por que você não faz o mestrado? Que para mim eu não tinha muito... Para mim, mestrado era outra coisa. Tinha que ser pessoas quase parentes de Einstein, sabe? Para Uhum. fazer. Não era uma coisa palpável. E nessas Uhum. que eu fui, principalmente a Simone, né, que é minha amiga de longa data, começou a falar assim, se eu fosse você, eu faria. Estão te convidando para dar aula e acho que legal você fazer o mestrado. Porque eu Uhum. estava muito vinculada à hidro na época, e não Uhum. tinha pesquisa de hidro. Então, meu intuito, tanto quando fui falar com você, era falar de hidro, né? E não tinha Uhum. nada, ninguém falava nada e tudo mais. Aí nessas, eu fui. E quando em 2008, quando deu tudo errado mesmo, que eu vi que já estava aí era 2010, já estava 2 anos nessa coisa de aluno especial aí que não ia para frente nem para trás. Eu fui para o Canadá e conheci um pesquisador lá. E ele falou assim: Uhum. olha, é muito mais fácil se você imigrar.
que as bolsas para imigrantes têm mais chance, o governo tal, falou, eu falei, beleza, vou embora, não vou ficar mais aqui. Vendo tudo, vendo apartamento, vendo parente e vou. Já estava sem paciência, assim, porque eu já tinha algumas partes do mestrado que eu já tinha começado a escrever. Então, o projeto estava pronto, e o projeto pronto congelava. Não ia nem para lá. Eu tinha assistido tudo que era aula que dava para assistir, sabe? Tava bem frustrada. Aí foi nessas que eu falei, vou embora, e tô decidido. A Simone estava num congresso e falou desse pesquisador que eu tinha conhecido no Canadá para um outro colega. Ele falou assim, ó, furada, essa pessoa já prometeu bolsa para todo mundo e as pessoas chegam lá e a coisa não vai nem para lá nem para cá. Mas aí a Simone me ligou e falou assim, olha, estão falando de um tal de Léo Costa que chegou, por que você não vai falar com ele? E eu já estava sem paciência. Eu falei assim, outro que vai me fazer ficar 2 anos, tô sem saco. Ela, não, claro. me promete me promete que você vai falar com ele. Eu falei, ah, tá. Passaram-se 2 dias, ela falou assim, mandou um e-mail. Eu falei, gente, tá. Aí eu marquei a reunião, eu estava até olhando, prof. Quando a gente começou a conversar, eu fui olhar os e-mails antigos. E você já me falou assim, olha, a gente vai conversar, porque você conhece a Simone, que ela me falou, mas eu já te digo que eu tô meio cheio de aluno. E aí eu já fui no abuso. Eu já fui assim, falei, ah, isso vai me dar uma canseira. Aí eu cheguei para a nossa reunião. Quando eu sentei na cadeira, você só me falou assim, olha, eu tô muito cheio de aluno. Tem vários professores aqui. Você não quer fazer com a fulana? Juro, prof. Naquela hora, acho que se você me conhecesse, você ia ver, eu fui ficando num ódio. Falei, olha, é o seguinte, eu tô pensando em ir embora, uma amiga minha pediu para eu falar com você, é a minha última chance, porque eu já tô de saco cheio de ficar tentando mestrado, esse povo me enrolando. E aí você falou, então me conta a sua história. E a nossa reunião, que era para ser 30 minutos, eu fiquei 2h30 lá, falando e falando que não dava, que não queria, que não sei o quê. Falei, eu vim para fazer com você. Se você falar que não dá, tudo bem, eu vou embora, é isso que eu vim fazer. E nisso a gente pensou marcou outra reunião, que aí entrou o kinesiotaping, né? Ô, Paty, deixa eu dar uma pausa nessa conversa aí, porque é engraçado, deve ter um monte de gente, né, cara? Aí tem 170 pessoas agora assistindo aqui. Tem gente que não entende esse negócio de vaga, que fica parecendo que é um baita ego acadêmico, que eu também achava que era até eu virar pesquisador, né? Eu aprendi, pessoal, assim, que para você fazer pesquisa de qualidade, você tem que saber primeiro o quanto você aguenta de orientação, né? Então, assim, para fazer projetos grandes e de qualidade, talvez você não dê conta, a não ser que você tenha uma estrutura grande. Então, por exemplo, hoje, em 2020, eu tenho uma pós-doc, que é a Tatiane Mota. Porque eu tenho uma pós-doc que me ajuda, foi sua colega e tudo, eu consigo orientar mais do que eu consigo orientar sozinho, né? Então, assim, por quê? Porque eu tenho uma pessoa, a Tati é meu braço direito, o Matheus também foi, a Chayane também foi, e assim por diante, entendeu? Então, assim, quando você tem pós-docs ou você tem uma equipe grande que se ajuda, e o meu grupo faz isso, assim, os alunos de doutorado ajudam os alunos de mestrado, os alunos de mestrado ajudam os alunos de C, e você ainda tem, né, força, você consegue. Eu vou avisar para todo mundo aqui, gente, quem quer trabalhar com pesquisa. Eu caí na bobagem de alguns anos atrás chegar a ter 12 orientandos ao mesmo tempo. Todos defenderam, todos publicaram e a minha saúde mental foi a 0. Entendeu? Então, assim, Paty, é muito louco isso. E, de novo, teoricamente, quanto melhor você vai ficando, né, suas métricas, mais conhecido você vai ficando, mais você escolhe, né? Então é muito louco, porque eu também acho uma crueldade com os alunos quando a gente põe na fila. Mas tem uma coisa, Paty, que eu preciso falar agora e depois eu vou te passar a fala de novo. Muitas vezes eu dou uma tarefa para o cara fazer e ele não faz nunca também. Aí está provado que ele não serve para trabalhar comigo, né? Eu já tive um caso de um orientando que ele falou assim comigo, mas você me puxa demais. Eu falei, cara, mas você veio trabalhar comigo, não te contaram que com o Léo... Né? Porque, né, Paty, acho que nós vamos conversar sobre isso hoje. As pessoas acham que você foi orientadora, você foi orientada do Chris Meyer, que foi meu orientador. Eles acham que o Chris Meyer dá um cuspe, cai 2 papers no chão. E não acontece, isso é trabalho pra cacete, né, Paty? Então, assim, é muito importante usar esse início que você está falando de frustração, porque hoje em dia tem cara que eu falo, cara, eu não tenho. Eu não tenho.
mesmo. E os que eu tenho, eu fico e vou trazendo, tirando e colocando, né? Então, assim, eu tô com 5 hoje, para mim, é isso, eu não pego mais, entendeu? Mas é legal ouvir essa história sua para ver que você chutou a porta até alguém abrir, né, Paty? Foi insistência. A Paty é uma fisioterapeuta da área de ortopedia que trabalhava com hidro, então, obviamente, ela queria fazer hidroterapia. Eu dei uma procurada rápida junto com ela, me corrija se eu estiver errado, tá, Paty? E eu não achei nada assim, putz, cara, não tem nada muito. É dentro da piscina, fora da piscina? A pergunta não era muito boa, né, Paty? A gente procurou. E na época que a Patrícia veio, talvez você vai me ajudar, porque eu tentei lembrar e não consegui, Paty. Eu não sei se eu já tinha ganhado ou estava prestes a ganhar uma verba de kinesiotaping, que era o primeiro Não, ensaio não que tinha ganhado ainda. Aí, então conta aí, segue o jogo. Não, aí foi que eu falei, eu quero fazer de hidro porque eu me sinto mais confortável. Aí você pegou e fez uma lista. Eu não faço estudo sobre exame, diagnóstico, não faço. Eu não faço estudo sobre não sei o que. Não falou o que fazia. A lista de não fazer era gigante. Eu falei, tudo bem, eu quero aprender a fazer pesquisa. Te falei, né? Eu falei, eu quero saber pegar uma revisão sistemática e saber fazer. Eu quero pegar um ensaio clínico e saber fazer. E o resto, eu lembro até que eu falei para você, e tá no e-mail. Eu falei, se você falar que a nossa pesquisa é de macaco pendurado na árvore, eu vou fazer, porque eu quero aprender a fazer esse negócio. Aí você falou, não, tudo bem, vai, vamos tentar. Aí eu falei para você, olha, mas o meu sonho é morar fora do Brasil. E aí tá, foi indo, foi indo, foi indo. Durante o mestrado, você um dia perguntou assim, esse sonho continua? Eu falei, continuo. Como eu na faculdade eu tinha me formado há muito tempo, nem tinha nada, coisa de pesquisa, iniciação científica, não tinha nada. Você falou assim, olha, eu acho difícil você ser elegível, porque você já tem muito tempo de formado, não tem nada publicado. Se você me falar que quer mesmo, eu compro a briga com você, mas você vai defender, lembra disso? Com a olheira na nuca. Você topa? Eu falei, vamos. Se é pra ir, vamos. E foi uma loucura, né, prof? Porque eu trabalhava ainda. Quanto tempo demorou entre você me procurar e você entrar? Foi rápido, né? Foi. Não, e antes de começar mesmo, a gente já estava se reunindo. Porque você começou a me dar várias tarefinhas. Pesquisa aí para mim tal coisa. Dá uma olhada e vê se você acha. Aí você ia vendo o que eu sabia e o que eu não sabia. Porque na época eu não sei, eu tive muita sorte nesse quesito, assim, porque eu fui alfabetizada mesmo. Tanto por você quanto pela Lu. Então a gente tinha as reuniões eram início, meio e fim mesmo. E tinha os colegas e tudo mais. Mas aí a gente começou pensando no ensaio clínico. Aí você falou assim, estão falando de uma fita, já ouviu falar de kinesiotape? Eu falei, vi. O que você acha, dá para fazer? Eu falei, não, vamos fazer o que tiver que fazer. E aí começou a história. Aí a gente começou a ver se ia ter um financiamento ou não, se ia rolar ou não. E aí você ganhou, que a gente fez até um treinamento, foi fazer treinamento e tal, e não tinha uma estruturona, né? Era uma coisa, Nunca teve, até hoje não tem. Vamos na raça, eu vou ir na raça. Nossa, foi loucura mesmo. E aí organizamos o grupo, que aí ficamos eu, a Tati e o Luiz, e mais pra frente foi o Maurício Luz, para começar a coletar os dados. Só que aí nesse inteirinho você falou assim, tem alguma revisão sistemática? Tem essa, mas estão faltando alguns estudos. E aí você falou assim, então, topa fazer uma revisão sistemática? Eu falei assim, olha, eu tive um treinamento na Cochrane, que foi uma das minhas tentativas, mas eu nunca passou muito, não. Aí você falou, você anima a fazer? Eu falei, animo. Vamos fazer esse negócio. E aí foi para a parte da revisão sistemática, levando as duas coisas. E eu lembro que você organizava assim, segunda, quarta e sexta, coleta de dados. Terça e quinta, você vai escrever a revisão sistemática. E aí, dessa foi doido, né? Olha só, pessoal, de novo, para todo mundo continuar entendendo essa história, que a história da Patrícia é muito legal. Eu ganhei uma verba FAPESP de um ensaio clínico de kinesiotaping. A história do kinesiotaping é longa, ela cabe uma live só para ela. E a Patrícia, eu falei assim, é uma coisa que eu vendo como uma forma de orientação. O bendito do aluno já vai ter que escrever uma introdução de uma tese ou de uma dissertação. Por que essa porra dessa introdução não pode ser uma revisão sistemática?
né? Porque o cara vai ter que pesquisar toda a literatura sobre o assunto. Quando a Patrícia começou a escrever, eu falei, por que não fazer uma estrutura menor, uma introdução menor, e a revisão sistemática ser o paper que vai dar a plataforma para a dissertação dela. E o cargo-chefe dessa dissertação da Patrícia era o ensaio clínico. Patrícia fez o primeiro ensaio clínico de kinesiotape versus placebo de kinesiotaping para dor de coluna, né, Paty? Sim. E aí nós ganhamos uma verba, então aí ficou tudo fica mais fácil quando tem dinheiro, né? Então o estudo central da Patrícia tinha dinheiro, a gente tinha assistente de pesquisa, a gente comprou as fitas, era uma legal, né? Chegava aquelas caixas com um monte de esparadrapo lá pra gente cortar, e tal, chegou tesoura, um monte de coisa. A gente tinha, né, Paty, toda a estrutura do trial. Mas aí vamos entrar no assunto de revisão sistemática, porque eu não tenho nenhuma dúvida que a revisão sistemática da Patrícia é muito mais famosa do que o trial, né, Paty? Nossa, Quanto muito tempo mais. a gente levou? Ela não foi muito demorada, né? Porque ela não era uma revisão grande naquela época. Conta pra Não, eles. não foi demorada, mesmo porque a gente já decidiu, já estava quase na metade do mestrado, quando a gente decidiu fazer. Que você falou assim, não tem nada, os estudos estão bem ruins, faça uma estratégia de busca para ver o que tem. E sempre os estudos que tinham algumas revisões já, mas nem todas contemplavam todos os estudos. Na verdade, a primeira ideia da revisão sistemática era fazer kinesiotaping para tudo. Aí, como a gente viu que tinha bastante coisa de ortopedia, que no final foram 14 papers incluídos, aí a gente voltou para ortopedia mesmo, que aí falava de joelho, coluna e tal. Uma coisa que a galera pode aprender com isso, Patrícia, é o escopo da revisão, né? Como o kinesiotape naquela época era uma coisa muito pequena, a gente poderia, inclusive, ter se arriscado a fazer uma revisão de kinesiotape para tudo. Mas também não dá para fazer uma revisão de kinesiotape para dor lombar, né? Porque tinha tão pouco trial. 2 estudos na época. Eu detesto revisão sistemática com 2, 3 estudos. Tem um monte de gente que faz, eu acho que é um baita trabalho de preguiçoso. Vamos fazer um paper fácil, né? E aí, assim, o tamanho médio, né, acabou sendo esse, né? Era um kinesiotaping para pacientes com condições musculoesqueléticas, ortopédicas, né? E quando foi publicado, né, Paty, essa revisão, a gente já tinha publicado o protocolo na Journal of Physiotherapy, se eu não me engano. Foi. Quando a Patrícia publicou a revisão, foi aceita, e é muito louco, já tinham 5 ou 6 revisões parecidas, e a nossa era a 7ª, a nossa era mais uma no pacote, mas como ela era muito redonda, e ela foi publicada numa baita de uma revista, a repercussão foi uma bomba atômica, né, Paty? Então, para quem não sabe, existe um indicador que chama Altmetric, que é um indicador que vê o quão popular esse artigo é em rede social, em blog, em imprensa e tudo. E essa revisão, eu posso estar sendo super injusto, quando o Altmetrics ela era 500, ela era a revisão com o maior Altmetrics da história da profissão da fisioterapia. E hoje ela tem de 738. Dentre as revistas de físio, provavelmente, talvez ela não seja a número 1, mas ela é uma das que está lá na cabeça, né, Paty? A gente ganhou o prêmio, lembra, prof? Que foi o eleito. Prêmio, né? Para quem não sabe, essa revisão ganhou um prêmio de 2014, que foi um paper com o maior número de downloads da revista, né? Escolhido pelos leitores da revista. E também teve a repercussão em rede social foi muito curiosa, né, Paty? Se você quiser contar um pouquinho aí para a galera, o que aconteceu? Na verdade, eu acho que nessa época que eu acho que eu descobri que o anonimato me pertence, porque foi, assim, uma loucura. Qualquer lugar que não tinha um lugar que falasse de kinesiotaping que não citava a nossa revisão, mas acontece que foi justamente numa época que tiveram os fanáticos pelo kinesiotape. Então as pessoas nem tinham lido ainda o artigo e já botavam 1000 defeitos e não acreditando no resultado, falando que a gente tinha a revisão tinha excluído os principais estudos, sendo que a gente tinha colocado os critérios e tudo mais. Mas eu acho que até você serviu um pouco mais como um escudo, porque não tinha uma coisa naquele Facebook que não tinha uma marcação com o seu nome e logo em seguida o meu. E o povo caía matando, né? Não querendo acreditar. Que são os fanáticos, assim, né? Paty, uma outra coisa que eu faço, e faço até hoje, tá? Hoje eu respondo menos, né? Mas eu não aceito que batam nos meus alunos, entendeu? Porque bater num aluno mais inexperiente é uma coisa. Eu quero ver bater no cientista, que está lá há mais tempo e que está vendo, né? O trabalho da Patrícia, pessoal, ele
ele gerou muita discussão, né, Paty? Hoje, passado os anos, eu fico muito feliz que ele fez muitas pessoas a repensarem as suas condutas, né? De uma forma, nem que seja pelo ódio. O cara ficou com ódio, mas toda vez eu falava, você leu o paper? Essa coisa que eu falei, LPPI, você leu o artigo? Porque muita gente falava que a gente fez um artigo. Eu falei, cara, aquilo é uma revisão, os artigos não são nossos, né, Patrícia? Exato. Então, assim, é muito louco isso da reação. E hoje eu acho que está pior. O mundo está dicotomizado, né, por causa de política, de tudo. Mas naquela época já era muito forte. E eu sempre falava, leia o artigo e veja se te serve ou não. E muitas pessoas que naquela época nos xingaram, hoje falam assim, cara, hoje eu entendo melhor o que aconteceu ali. E depois veio mais e mais artigos, né, Patrícia, simplesmente confirmando. E podia desconfirmar também, né? Se entrasse artigos novos, talvez um update ia mudar tudo, não mudou até hoje, né? Exato. Mas eu acho uma coisa assim, porque antes de começar o mestrado, eu trabalhei muito tempo como clínica. Então, muitas pessoas vinham falar comigo, você não acha que vocês estão sendo muito exigentes, que é uma técnica nova? E eu sempre pensei no paciente. E eu sempre perguntava assim, mas se fosse você ia querer uma técnica que ninguém sabe que funciona? Você quer aplicar uma técnica? Porque antigamente, quando eu estava trabalhando, as pessoas cobravam até a sessão exclusiva para o kinesiotape. Então, tinha o preço da sessão de fisioterapia e pagava 50, 100 reais só para colar a fita. Então, você vai pagar 100 reais numa coisa que não tem fundamento nenhum. Porque é fácil falar, é lindo falar para os outros, mas se você se põe na história e fala assim, você faria? Você pagaria 100 reais cada sessão, 3 vezes na semana, 300 reais por semana, para fazer uma coisa que não funciona? E aí eu acho que aí aos poucos as pessoas foram vendo que eu não estava... Porque a mania que as pessoas têm um pouco ainda é de dizer, ela é pesquisadora e nunca teve contato com o paciente. Eu falei, muito pelo contrário, eu trabalhei muito tempo. Eu fui mais tempo clínica do que pesquisadora. Agora pode estar se equivalendo, mas eu trabalhei 12 anos. Então, o meu pensamento sempre era mais voltado para o paciente do que para a pesquisa em si, né? Ô, Paty, uma coisa que eu não me esqueço, eu preciso contar isso antes da gente seguir aqui na pauta. Por causa do paper da Patrícia, a gente foi entrevistado por um cara da Folha de São Paulo. E o Rodolfo Lucena, um cara super querido. E o Rodolfo falou assim, Léo, é super interessante, mas é pauta fria. Para quem não sabe, pauta fria é uma pauta que o cara guarda, na hora que não tem nada para escrever no jornal, ele joga a pauta. E a gente deu uma entrevista, eles tiraram foto, tem aquela foto minha de cardigan famosa lá no caso do homicídio, que eu não tinha foto boa na época, né? Fui tirar foto agora. Aí ele falou assim, um dia sai, e eles não avisam quando sai, nem a Patrícia, nem eu sabíamos. Durante a Copa do Mundo, o Balotelli, um atacante da Itália, fez um gol, puxou a camisa e nas costas dele tinham 3 fitas de kinésio. E aí saiu na capa da Folha de São Paulo a foto do Balotelli e embaixo escrito assim, pesquisadores brasileiros comprovam, kinesiotape não funciona. E tinha uma página atrás. Eu lembro que o Alexandre Dias Lopes, que é um colega em comum, né, que também foi um cara que conectou você comigo, né, Paty? Foi. Vai lá no Léo e tudo. Ele falou assim, Léo, o Ale também era autor da revisão, ele falou assim, a gente está na capa da Folha de São Paulo. Ele falou, entra na parte online, né? Eu liguei na Folha Online e falou assim, não leio os comentários. Que os caras queriam matar a gente, entendeu? Então, mas foi muito assim, hoje, olhando em perspectiva, eu achei que deu muita visibilidade para o nosso grupo, pelos bons motivos. E uma coisa que foi muito legal, Paty, sabe o que é? Você falou uma frase que nem eu lembrava. A gente apanhava porque a gente era rigoroso do ponto de vista científico. E o rigor científico é a única característica que todo cientista deveria ter, e a maioria não tem. Você concorda? Assim, então, assim, não, eu aprendi isso. Você tem que ser ético, óbvio. Ético é uma obrigação na vida. Mas se você não tiver competência, você não vai ser rigoroso. E se você não for rigoroso, o seu artigo é enviesado. Então, assim, muita gente brigou com a Patrícia, né? Com o paper da Patrícia naquela época, porque ele era rigoroso demais. Eu falei, cara, que elogio maravilhoso que você está dando para a gente por ser rigoroso, né, Paty? Não, total. E assim, eu acho que se for pensar também, não só na repercussão que teve, mas a elaboração do artigo em si. Porque naquela época, como eu tinha falado, eu só tinha aprendido a fazer o início da estratégia de busca e tal. E aí a gente marcou para fazer
o treinamento mesmo, que foi com você e com a Lu. E é engraçado, assim, porque essa é a minha base, né? Então, eu lembro dos dias, das anotações, é assim que junta em cada base de dados, como funciona. E tanto quando alguém, hoje em dia, para revisar os artigos que recebo de revista e tal, essa base veio, porque todas as diretrizes que estão relacionadas tanto para o ensaio clínico quanto para a elaboração de uma revisão sistemática, eu aprendi no meu mestrado. Então, eu lembro que antes de fazer qualquer coisa, você falava, vai ler aqui, ó, lê o Prisma, vai dar uma olhada para ver como é que faz, para que o beabá ficasse bem gravado na cabeça, para que não tivesse dúvida. E tudo que eu te perguntava, eu ligava, está acontecendo isso, o que eu faço? O que está escrito no projeto? Vai lá olhar no projeto, porque a partir do momento que esse projeto está pronto, aí eu ligava, professor, tem uma pessoa, não inclui. O que você botou no seu projeto? Ela está no fator de exclusão, então você vai ter que botar. Se não botou, vai ter que incluir. Então, isso eu acho que é muito importante, sabe? Ter uma base forte para que as coisas... Então, quando teve essa repercussão, eu não ficava com aquela sensação de, vão achar algum erro. Porque nós seguimos o passo a passo. Então, as pessoas podiam falar que não concordavam com o resultado, mas não que tinha sido feito errado, ou que estava passando a perna em alguma coisa, sabe? Todos os critérios estavam bem esclarecidos. E durante a formação, você sempre me apertava para isso. Falava assim, você sabe argumentar? Se alguém te perguntava, você sabe por que você excluiu? Você sabe para quê? E fora E acho que engraçado, o povo fala, ganhou o prêmio e tal, mas ninguém viu que eu fui lá naquela 25 de março achar um turco para traduzir aquele paper. Lembra que você me fez lá? É verdade. Ninguém vê, na hora que a gente fica mandando e-mail implorando, pelo amor de Deus, para alguém traduzir os artigos. Isso ninguém vê o prêmio, né? Um artigo da Paty tinha um artigo em turco, né, Paty? Que a gente precisava procurar alguém para traduzir para a gente. É isso, cara. O paper publicado, como tudo na vida, né, Paty? Quando você vê o cara com um carro legal e tudo, você fala, bom... a minha mãe fala assim, né? Bate no teto do carro e fala assim, todo mundo vê o produto, não vê o trabalho que deu, né? E coisas que nenhum manual ensina, né? Nenhum manual ensina, é a vivência do pesquisador mesmo. Paty, conta pra galera o que você fez no seu... Porque depois você terminou seu mestrado comigo, a Ana Maria Siriane, que foi sua banca, tá aqui na live. Sim, querida. E eu queria muito que você contasse rapidamente... o que você fez no seu doutorado, que teve um monte de revisão sistemática também, porque eu quero chegar no seu trabalho. Calma, que antes de fazer o doutorado, você me fez uma pegadinha do Faustão, né? Porque eu estava pensando em ir embora, nisso o Chris veio visitar, e aí você me falou assim, Paty, o que você acha da gente mostrar os nossos artigos pro Chris, para ele falar o que ele acha, o que não acha, e eu pensando no Canadá. Aí eu falei, não tô acreditando, era 5 da tarde, você falando que o Chris ia revisar o paper, eu virei à noite, lendo os artigos, falei, o que esse homem vai me perguntar? Só que quando eu chego, era para falar do meu doutorado. E eu não sabia, porque o Chris começou assim, as opções são essa, de fazer assim, fazer assado. E aí eu falei para você em português, eu falei assim, o que ele está falando se eu faço meu mestrado? Já estou fazendo meu mestrado. E você assim, fala inglês, que você quer, que a gente está discutindo com você sobre o seu doutorado. Nessa hora, o pouco de inglês que eu tinha saiu assim, correndo. Eu fui sentindo que eu fui, amor, minha bochecha, e eu comentei com o Chris isso depois. Ele achou que eu estava passando mal. Ele ficava olhando e falou assim, ela vai desmaiar, porque eu ficava um semáforo mudando de cor. E nessas a gente já aplicou para a bolsa, e aí eu fui pro doutorado fazer com o Chris. Para a Austrália. Que a gente acabou, para quem não sabe, o Chris Meyer foi meu orientador e também foi orientador da Patrícia. Então a gente tem o mesmo pai acadêmico, né? E o que você fez lá? Descreve em 2 minutinhos os temas que você fez e quantas eram Systematic Reviews. Então, quando eu cheguei lá, eles não... Porque tem as grants, né? O dinheiro para fazer os ensaios clínicos. E naquele ano o Chris não tinha ganhado nada ainda, perto do que já tinha, né? Do que estava rolando. Então, aí o que a gente começou a fazer foi usar a base de dados de alguns estudos que já tinham. Então, a gente fez, teve um estudo que era um coorte relacionado à dor lombar, né? Então, era coorte com idosos e teve o Triggers, que foi um estudo, eu acho que foi o mais difícil, que era para ver se o paciente conseguia identificar o que tinha causado dor lombar. Mas foram 9 publicações. De 9, 7 era só revisão sistemática.
Porque era o que Conta de tinha. novo. Você fez a sua tese de doutorado conteve 9 artigos científicos publicados lá Foi. dentro, e dos 9, 7 foram revisões temáticas. É isso, Beleza. exatamente. E o Eu acho doutorado ótimo é quando a pessoa lê isso e fala que entendeu? Assim, uma revisão sistemática pode ser um doutorado. Eu escuto isso, sabe, Paty? Então, assim, bom, pode, depende da instituição que você vai. O meu doutorado, eu acho que teve 8, alguma coisa parecida com o seu também. Mas lá o sarrafo é muito mais alto, né, Paty? Você trabalha igual um louco e sacou muita publicação, né? É que acho difícil comparar, prof, porque a gente vive para isso, né? Então, você vai para um país do outro lado do mundo, então não tem nem aquela questão de ficar ligando para a família por conta do fuso. Então, você só faz isso e não tem, você não tem, até ter seus amigos e tal, sua vida acaba, se acasa um pouco com o seu doutorado, né? Claro, Então, claro. fica só em função disso e tal, lendo o tempo inteiro. Então, eu acho difícil comparar. Jamais dá para comparar com alguém que está aqui trabalhando, tendo família, filho, com o que a estrutura que tinha lá, que só vivia para isso, sabe? E é legal, né, Paty? Olha só a importância de, para quem tem habilidade de fazer revisão sistemática, porque a revisão sistemática ela é muito trabalhosa, mas ela tem as suas vantagens. Por exemplo, você não precisa aplicar para o comitê de ética, né? Sim. Você não tem que depender de pacientes. Se você tiver com um projeto na mão, tiver as ferramentas na mão, as bases de dados, os softwares, você precisa só de uma bunda, uma cadeira, um computador, né? E um colega para fazer a extração junto com você. E a coisa anda, né, Patrícia? Então, assim, Exato. se o cara tiver foco mental e resiliência de sentar na cadeira e fazer, muitos projetos grandes de revisão podem ser feitos de uma forma rápida, razoavelmente rápida. Né? Não, eu acho que tem uma questão assim que é importante também de pensar que eu tive uma super, eu acho que para mim foi o ideal, porque eu não tinha base nenhuma de pesquisa, então eu fiz não estou falando isso, falo isso para qualquer um, tá, prof? Não é porque você está aqui na minha frente. Que eu tive uma boa formação no mestrado para aprender exatamente como faz, para depois cair no doutorado e ser independente, porque lá era assim, a gente vai fazer uma revisão sobre diagnóstico. Vai lá, senta e faz. E eu lembro uma vez que o Chris me falou uma frase assim, ele falou assim, se as pessoas constroem bombas olhando no YouTube, você não vai conseguir fazer uma revisão sistemática? Legal. E graças a Deus, eu tinha aprendido com a Lu, coitada. Quantas vezes aquele EndNote maldito, quantas noites aquele negócio dando confusão. Então eu já tinha tido uma base boa para chegar no doutorado e conseguir render o que eles esperam. Porque eles já chegam... Porque como eles sabem que você está para aquilo, eles vão tentar te sugar ao máximo. E a minha sorte foi que eu tive a chance de poder sugar dos meus orientadores no mestrado. Porque para deixar para aprender lá, não que seja impossível, mas é bem mais difícil, com certeza. E é um ganha-ganha, né, Paty? Eles sugam de você e eles te jogam no mercado de trabalho independente com um currículo gigante, né? Então, assim, comigo também foi assim. Eu fui contratado na Unicid morando na Austrália, né? Então, assim... por quê? Porque alguém mostrou meu lápis para a professora Mônica Perracini e ela falou, olha, apesar de ser jovem, ela quis me dar uma oportunidade porque o currículo estava forte. E você falou a melhor frase para quem quer fazer pós-graduação, né? O doutor tem que sair, não é pronto, mas ele tem que sair dependente. Ele tem que estar pronto para na hora que o mercado de trabalho falar que ó, tem uma vaga aqui, ó, a cadeira que vai cair lá dentro é você, né? Você não pode falar, essa história eu sou um eterno aprendiz, é válido, eu concordo, beleza. Mas você tem que ser até um eterno aprendiz e isolado, né? Saber fazer sozinho as coisas. Né? Exato, totalmente. E foi ótimo, assim, foi difícil, né? O começo sempre é complicado e tal, mas eu lembro que uma das vezes que a gente estava voltando da Unicid, estava começando a aplicar para bolsa e tal, e você me falou assim, você vai ver que essa fase sua da Austrália vai ser um momento muito especial e tal. E realmente é. E outra também foi quando saiu a bolsa, que a gente não sabia se tinha saído. Lembra que eles escreviam de um jeito esquisito? E eu e você, a Lu, tudo abraçado lá. Aí na hora que você foi sair, eu só encostei na porta e falei assim, não, vá abrir essa boca, vamos esperar esse negócio sair para ver se vai dar certo e tal. E quando saiu, você falou assim, agora não vai me amarelar. Porque agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. E a ansiedade daquele jeito, né? Mas com certeza, quem tiver a chance assim, de fazer com um bom orientador, independente de ser fora do Brasil ou aqui,
É o importante, porque não adianta, o aluno se esforça, mas se o orientador também não estiver junto, fica complicado. A frase da minha vida, se alguém lê meus stories todo dia, alguém fala assim, me dá uma ideia de um TCC, eu falo, procure um orientador. Como me dá um segredo de fazer uma boa pesquisa, procure um orientador bom. Né? Não procure o mais fácil, o que tem a menor fila, por exemplo. Né? Sim. Procure um cara que comprovadamente é bom e converse com os alunos ao redor dele para ver se você vai aguentar, né, Patrícia? Porque é um casamento, né? Você casou comigo por mais de 2 anos e aí você troca e vai casar com um australiano que nem vai olhar para sua cara por 4 anos, mas ele vai te dar as ferramentas que mudam a sua carreira. Vamos agora para essa parte que você está hoje. Patrícia, o que você faz hoje? Qual que é a sua profissão hoje? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu nem sabia que tinha esse mercado de trabalho, que agora é completamente diferente do que eu fazia. Então, hoje em dia, eu sou pesquisadora no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, mas o que a gente faz é uma parceria com o Ministério da Saúde dentro do programa PROAD SUS. Eu não sei quem sabe do PROAD SUS, então eu só vou falar mais ou menos como funciona. O PROAD SUS é um sistema, um programa que tem em parceria dos hospitais, de 5 hospitais, que eles chamam de G5, aqui no Brasil, que são os hospitais top de linha, que prestam assessoria para o Ministério da Saúde em relação à avaliação de tecnologia em saúde. Então, o que a gente faz? Uma parte do dinheiro de tributo que esses hospitais pagariam para o governo, eles vão investir em pesquisa. Então, tudo que vai entrar no SUS de nova tecnologia, que eles consideram nova tecnologia, exame, remédio, tudo deve ser avaliado. E é dessas que a gente entra. Então, a gente tem um sistema que funciona, né? Que a gente chama de, primeiro, que tem os PCDTs, que são os protocolos clínicos para essas diretrizes, e tem os PTCs, que são os pareceres. Os PTCs, eles funcionam como uma revisão sistemática, que é o meu dia a dia, né? Que é o que a gente vai fazer. Então, vamos supor, funciona assim. O Ministério da Saúde fala que tem um medicamento novo para diabetes. Aí eles mandam para o nosso grupo, que são outros grupos, né? São 5. Nisso a gente vai fazer uma revisão sistemática para ver, que aí é o PTC, se esse medicamento ele é custo efetivo para entrar no SUS. Porque a gente tem que ver o que já tem e se vale a pena entrar. Porque, obviamente, tem vários medicamentos maravilhosos, só que a gente tem um teto para gasto. Então, isso é basicamente o que a gente faz. Se tem uma técnica nova, aí a gente tem toda uma parcela de funcionamento assim. Vai ter um novo protocolo para TDAH, por exemplo. O que a gente faz? Ver o que tem no Brasil dos papas em TDAH, ou dor crônica, ou o que for. Convida esses profissionais e aí a gente se reúne para ou criar o protocolo ou revisar se esse protocolo já tiver sido criado. E a gente vai ponto a ponto. Dentro desse protocolo, que tem todo um passo a passo para ser feito, a gente vai levantando, ver o que é dúvida. Então funciona a tal terapia para TDAH? Se os profissionais que estiverem lá falarem assim, olha, a gente não sabe o que é, nisso vão aparecendo as perguntas clínicas dentro desse protocolo. Então, um PCDT, ele pode ter até 12 revisões sistemáticas dentro dele. Caramba. É gigante. É gigante. Ô, Paty, e aí você usa a metodologia normal de revisão sistemática. Você faz como se você fosse publicar um paper normal, com exceção da publicação. Então, o que a gente fala é que faz uma revisão sistemática rápida, porque não vai incluir só português, espanhol, inglês, e não vai colocar tipo alemão, o que for, para tentar mais rápido, porque a gente tem prazo. Mas o processo em si é a mesma coisa. Então, a gente vai ter que entrar nas bases de dados, fazer a PICO, fazer as bases, ver nas pesquisas bases de dados, fazer o sumário dos resultados. Aí, pior, aí a gente faz o grade também, faz o ROB, né, do Risk of Bias. E aí, disso, dependendo do que for, se é medicamento, a gente vai fazer as análises econômicas. Que aí a gente vai ver a custo-efetividade e o impacto orçamentário. Porque a gente vai ter que calcular... Hoje a gente tem esse cenário, que é o cenário base, com esse medicamento. Se eu incluir outro medicamento, quantos milhões, porque ninguém trabalha com menos, quantos milhões vão impactar
dentro No do orçamento orçamento. gente. Porque seria lindo colocar todos os medicamentos, mas a gente não tem esse dinheiro. Então, tem várias condições de saúde que todas têm que ser elencadas para ver o que funciona e o que não funciona. Então, Legal. a reunião de escopo, que é essa que funciona, a gente vê as perguntas clínicas. Aí todo mundo vai para casa. Aí começa a escrever, né? Os profissionais que foram convidados escrevem uma parte, a gente vai fazendo os PTCs, né? Que são as revisões clínicas. Aí a gente escreve o texto e manda para os profissionais revisarem. Só que tudo isso com sigilo, né? Então, cada reunião a gente assina falando que não pode sair informação de lá e tudo mais. Eles revisam, aí a gente vai apresentar para a Conitec, que é lá em Brasília, que a gente não está aí por causa da pandemia, né? Mas a gente apresenta para essa comissão, que aí tá todo mundo, tá Anvisa, tá representante de Estado, tá tudo que você imaginar, e a gente vai apresentar para eles verem se aprova ou não. Nisso, eles falam assim, olha, a gente viu que tem esse medicamento, a nossa primeira impressão é que não vai ser implementado. Só que eles não negam aí. Isso vai para consulta pública. Aí fica em consulta pública, porque aí qualquer pessoa tem acesso para ver o que vai. E aí eles põem, sem brincadeira, prof, tem uns que chegam até mais de 3 mil comentários. Aí a gente tem que responder todos, vem para nós, a gente faz as correções, volta para a Conitec e aí vê se isso vai ser incorporado ou não. Para tudo do SUS. Cara, isso é muito legal. Gente, eu tenho que falar aqui agora, porque eu tô escondendo o jogo aqui um pouquinho. Eu tenho 3 ex-alunos nesse grupo com a Patrícia, né? Eu tenho o Matheus, que foi aluno de mestrado da Homicide, e depois ele voltou como pós-doutorando. Foi incrível trabalhar com o Matheus como pós-doc. 2, a Patrícia, e depois a Flavinha Medeiros, né? Nós temos 3 ex-homicídios lá na gangue lá. Quantas pessoas total trabalham só no Oswaldo Cruz fazendo pesquisa, Paty? Então, é porque o grupo é gigante, tem vários projetos, né? Então, o projeto do PROAD, no Brasil inteiro, são mais de 550 projetos que já foram feitos. Nós estamos na aba da sustentabilidade, que é o do PCDT. O PCDT, que são esses protocolos, nós somos em 7 agora, que é com a Flavinha junto. O do Matheus é uma outra parte do projeto, que é capacitação. Mas também está tudo ali, de criar as revisões, de olhar tudo. É um bem novo, que é de ATS, né, prof? Que é de avaliação de tecnologia em saúde, que eu nem... Porque lá eu não sou fisioterapeuta, eu sou epidemiologista. Então, quando a gente vai se reunir, fazer o que for, nós somos epidemiologistas. Então, a gente vai falar e corrigir, escrever de acordo com o que tem. E justificar, né? Assim, porque a imagem que eu tinha do SUS antes de trabalhar com isso é que não era assim. A estrutura que fazem em relação a esses medicamentos, óbvio que como tudo tem que melhorar, mas é bem organizada, sabe? E eu tive a super sorte, assim, de cair num grupo, assim, que é do coração, eles são muito legais. Patrícia? Eu vou usar o que o Felipe Reis comentou. Você passou no processo seletivo, né? Tinha vaga, você aplicou, fez a prova, passou, né? De novo, não é sorte, assim, porque tem um monte de gente também assim, talvez o Léo ligou para não sei. Não existe isso, né, cara? Eles até ligaram, né, para saber uma última impressão, quem é essa pessoa que o cara vai contratar, né? A Patrícia, você tem carteira assinada, né, Patrícia? Não é uma bolsa. Sim, não. Não, ela é funcionária. Funcionária. Então, assim, o da Patrícia, eles me ligaram. Mas liga assim, aquela fase final, olha, essa menina está aprovada, como é que é trabalhar com essa pessoa? Né? E eu falei, olha, eu consigo te dizer como é que eu trabalhei com uma aluna de mestrado. Ela nunca foi minha funcionária, né? E eu contei e falei, olha, isso foi há 5 anos atrás. Eu dei meu parecer. E é muito legal isso, Patrícia. As pessoas não sabem que esse mundo existe, né? E que ele é necessário. Especialmente para físio. Esse PCT que você faz, vocês acabam não publicando nunca. Isso é um documento. A revisão sistemática vira um documento técnico dentro da... sei lá onde. Não, então, esse PCDT, ele vai e fica aberto para público. Então, são diretrizes que o SUS tem que seguir, mas qualquer outro profissional pode seguir. Então, a ideia é que se publique. O duro é tempo. Quando eu cheguei, eu falei com o Aliton, né, que é o nosso coordenador. Eu falei, olha, eu tenho muito interesse em continuar publicando e tal. Só que realmente, prof, é insano.
Então, a gente teve uma fase agora que até então eu achava que o meu doutorado tinha sido insano, até conhecer que a gente fez um projeto para a ANS, que foi, assim, surreal. Porque Uhum. imagina, a gente teve que fazer revisões, foram 20 projetos, 20 medicamentos que a gente teve que avaliar com avaliação completa, desde revisão sistemática até tudo, em 3 meses. Então, foi Uhum. insano. A ideia é que o grupo se organize e faça. Mas quando o Ayrton me falou, não vai dar tempo, você vai ver que não vai ter tempo, eu falei, imagina. E você sabe que eu não fujo de trabalho, mas a gente estava dormindo 2, 3 horas por noite. E Então, tá ok, né, Patrícia? É o que eu tô assim, se o governo, se existir esse documento em algum lugar, né, e que ele foi correvisado, né, eu acho que é diferente. O que eu aprendi com você, o Matheus e a Flávia, né, que são meus ex-pares, né, que trabalham lá, é que o mundo de pesquisa que vocês vivem é diferente do mundo de pesquisa que eu vivo, né? O meu é de formação de pessoas, de academia, de publicar artigo, tentar gerar impacto científico. Vocês não, vocês estão dando evidência para os tomadores de decisão em saúde do Ministério, da Secretaria de Saúde, para tomar decisões. E aí, de novo, eu falo, cara, isso é demais, cara. Porque senão a ciência acaba no paper, né, Pátio? E a minha sim. ciência acaba no paper. Eu publico, se a pessoa leu, leu, se ela não leu, não leu, dane-se. Mas vocês têm a chance de colocar um documento, que pode chamar de paper, de relatório, na mesa do ministro para tomar decisão, É. né? Para ele dar Mas, na aquele detalhe. verdade, o seu trabalho proporciona que o meu seja realizado. Porque se seu Claro, trabalho é claro, bem feito, eu tenho em que me claro. basear para fazer o meu, né? E é duro, assim, prof, que tem várias coisas. Por exemplo, essa parte agora a gente tem falado muito sobre doenças raras. Óbvio que a gente queria, que o SUS gostaria de proporcionar para todo mundo todo o melhor medicamento. Mas nem sempre tem. Então, às vezes, os medicamentos lá, por exemplo, a gente estava vendo o protocolo de doença, tipo uma doença dermatológica, que tinha um curativo específico para ser usado, sabe? E os pacientes querendo aquele curativo de todo jeito e não tem evidência. E a pessoa que está com o filho lá, que não pode nem usar a mamadeira, que já forma uma bolha e vira uma escara, ela não quer saber da evidência científica. É Mas eu lógico. não posso chegar lá na frente da apresentação do Conitec e falar que funciona, sendo que não tem nenhum estudo que comprove, sabe? Tem Uhum. hora que quando a gente vê assim, o retorno de consulta pública, tem hora que dá muita dó, mas não tem que ser Eu feito. fico imaginando os canabinoides, né, Paty, que muitas crianças usaram, né, que entra via judicial e a Anvisa trava, o SUS trava, e tem uma razão que eles travam, né, não é falta de humanidade, né, Não, eu não exato. posso botar dinheiro nisso sem saber o que está acontecendo. Ô, Paty, você pode me contar um pouco da história do Covid, o que vocês fizeram e até onde Ah, foi? sim, então, o primeiro momento foi escrever a primeira diretriz que teve, e foi mais uma das vezes que foi esse momento insano, que a gente teve que. A minha parte foi de revisar todas as diretrizes que tinham no mundo, e eu tive, sei lá, 10 dias para fazer isso. E foi loucura. E cada uma ficou com uma parte, porque o problema do Covid é que não tinha antecedente, né? Então, tudo Aham. naquele momento a gente estava revisando estudos que eram baseados em alguma coisa. Então, não tinha como bater o martelo. Então, a primeira diretriz que saiu brasileira para o Covid foi nossa. Só que aí tiveram algumas mudanças no governo e aí acabou passando e a gente voltou para a nossa carga antiga, sabe? A demanda antiga. Porque como essa questão do Covid tinha não só a parte científica envolvida, mas outros fatores, a gente acabou tirando, não tirando o time de campo, mas acabou voltando porque dava para a gente fazer e se Claro. basear no que estava sendo feito, sabe? Então, se o pessoal quiser saber, pessoal, até onde eu saiba, você me corrige, tá, Paty? A diretriz existente, ou que existiu de Covid lá no início da pandemia, foi feita por essa moça e pelo grupo todo, né? Sim. Que estava lá. E, de novo, a gente morre de orgulho quando vê, e, de novo, revisando diretrizes existentes, né, Paty? Pegando outros documentos e tendo habilidades para buscar isso, sumarizar isso, separar o que é lixo, o que é bom e o que se Sim. adapta à nossa necessidade no Brasil, né? Eu falo que o Sim. Covid é muito louco. A gente não pode comparar o Brasil com a Nova Zelândia. Não vai dar certo, porque nós somos Claro. diferentes. Então, nem tudo que foi feito lá, que foi maravilhoso, que aquela primeira-ministra ela é incrível, ela é incrível. Não dá para fazer tudo o que ela fez lá aqui. Daria para fazer talvez outras coisas também.
Então, e o grande lance do guidelines, né, porque o que vocês fizeram foi uma diretriz de prática clínica, é ajustar a evidência para a realidade da população, que basicamente, pelo jeito, é o que vocês fazem o tempo todo, né? É, o dia a dia. E o que eu acho legal, assim, prof, em relação ao aprendizado, que eu te falei que eu tinha uma visão um pouco distorcida, porque a gente acaba vendo que misturando tudo, né? Então tem coisas que você não concorda em relação à política, você já engloba suja, engloba tudo. O que tem do programa do PROAD é muito legal. Então, o ano que eu entrei, logo quando eu entrei num dia, no outro dia eu já fui para essa reunião da Conitec e já fiquei assim maravilhada. Desde quando eu entrei, que vai fazer um ano, já foram 7 ou 8 cursos de formação mesmo. Então, teve uma colega minha que ela teve, uma das partes da formação dela foi fazer um curso com o pessoal do GRADE. Eles vieram e ela participou de um grupo seleto, tinha acho que, sei lá, 20 pessoas, e fizeram. O meu foi um outro que era só GRADE para doenças raras. Aí a gente tem cursos de formação para fazer análise de custo-efetividade. Então, é o tempo inteiro tendo que estudar horrores, sabe? Então, esse programa do governo que está proporcionando que isso aconteça. Que os pesquisadores que estão trabalhando para montar essas diretrizes, não é que senta todo mundo na mesa do bar, é muito estudo, muita discussão, muito debate para que as coisas aconteçam da maneira certa. E quando a gente fala em dinheiro público, porque bem ou mal meu salário acaba sendo pago pelo dinheiro que era para ir para o governo, né? Tem toda uma... tudo tem que ser muito justificado. Porque o hospital tem que justificar para o governo por que esse dinheiro não está indo para o governo e aonde que eu estou investindo. Então ele fala assim, olha, eu não estou te pagando esse imposto porque esse dinheiro do imposto está sendo feito na formação desse profissional que vai montar X guidelines, diretrizes que vão ajudar no SUS. Então é muito, muito legal. É sim, não, é muito legal. E aí, de novo, né, Paty? E aí o papel do pesquisador é botar isso na mesa. E o tomador de decisão vai julgar, né? Porque no final das contas tem uma decisão que é política, não no mau sentido, né, Paty? Que o ministro pode dizer, olha, isso aqui é maravilhoso, mas nós não temos orçamento para isso. Ou isso Sim. aqui é maravilhoso, mas não se adapta à situação que eu posso. Ou por qualquer outro motivo, eu não quero que isso aconteça, né? E cabe ao papel do pesquisador colocar os dados mais fiéis do mundo com o melhor treinamento possível que vocês tiveram e fazer isso. É muito, muito, muito legal, Paty, muito legal. Por mim, eu ficava a noite inteira aqui conversando com você. Paty, última coisa, última pergunta. Existe alguma forma das pessoas receberem financiamento de revisão sistemática ou de guidelines que não seja pelo seu trabalho, por exemplo? Tem algum outro jeito? Para aplicar, para fazer as revisões, se diz? Abre, né? Então, às vezes, não é concurso, abre como se fosse, tá me fugindo a palavra. Editais. Editais, que aí as pessoas podem aplicar. Então, não necessariamente precisa de um grupo para ser feito, então você aplica para poder fazer essas revisões que são parcerias com o Ministério. Existe sim. Legal. Dependendo se o edital é muito disputado, você vai ter que dizer quem é esse grupo e, obviamente, eles vão dar preferência para alguém. Então, vamos supor, vai aplicar para dor lombar. Então, um grupo, se tiver o Chico da Couve querendo fazer e você tiver o grupo Palu, dificilmente o Chico da Couve vai ganhar. Mas tem editais para tudo e para todos. Mas tem sim. Legal. Onde eu sei que tem, tá, pessoal, rápido, se alguém quiser saber, a gente tem mais 4 minutos de live, a gente vai ter que encerrar. Eu lembro que, assim, sempre tem edital de revisão sistemática no CNPq, que, na verdade, ele está no CNPq, mas dinheiro é do SUS. Então, ele fala, olha, eu quero uma revisão sistemática sobre esquizofrenia. É igual a Patrícia falou, o Léo pode entrar como metodólogo. Tem um especialista em esquizofrenia? Não, o Léo vai tomar ferro. Né? Então, eu tenho que arrumar um time e tem dinheiro lá para você pagar suas contas e montar. E vai falar, olha, eu vou pagar tanto por essa revisão e você faz isso aí, né? Então, existem formas não acadêmicas, né, de você faz esse sumário de literatura. Muito legal. Paty, você queria comentar mais alguma coisa para concluir? Porque senão o Instagram corta a gente em 4 minutos. Eu queria agradecer mais uma vez, reforçar que é importante ter uma boa formação. Graças a Deus, eu tive a melhor. Várias noites, e claro, hein, prof, lá naquela Unicid, depois do doutorado. Então, eu acho que... E outra, acredite em você. Que muita gente vai falar que você não consegue, que não é seu tempo, mas vai atrás. Legal, Paty. É uma delícia conversar com você. Então, tem um pouco que a gente não se vê pessoalmente, né, Paty? Essa pandemia, né, prof?
Você já comeu algumas pizzas lá em casa. Assim que acabar isso tudo, eu queria que você fosse lá, tá bom? Com Dá um certeza. beijo na sua família, em todo mundo aí do trabalho. Se eu não encontrar, a gente se Obrigada, vê em prof. breve. Muito obrigado pelo seu tempo, tá Eu que bom? agradeço, prof. Um beijão. Valeu, gente. Boa noite para todo mundo aí, tá bom? Um super abraço. Tchau, tchau para todo mundo. Valeu.